inclusive a questão do game, das HQs bíblicas, que é um desejo pessoal e ministerial meu, tá? Em gratidão ao Senhor por ter nos permitido essa realização, tá? Eu, como forma de gratidão, vou devotar isso ao Senhor, tá? E também nós, em quarto e último lugar, a nossa feira online, tá bom? Então vamos começar aqui. Falando um pouquinho sobre o Costa Verso, tá? O que é Costa Verso? Se você pesquisar no Google, várias pessoas já usaram essa nomenclatura, tá? Nós utilizamos por quê? Porque o nosso sobrenome é Costa, em primeiro lugar, tanto o meu quanto o do meu irmão, tá? E verso por quê? Porque verso vem de universo, tá? Ou como atualmente se tem visto, né? E tem estado muito em moda na cultura pop, multiverso, tá bom? Então aqui, Costa Verso vai fazer referência ao quê? Ao universo de histórias Costa, tá? Que no caso somos nós. E eu comecei a desenhar aos 6 anos, certo? Tenho uma experiência empírica, pessoal, tá? De vida. Aprendi a desenhar depois que o meu primeiro videogame queimou, tá certo? E retomei em 2020 esse hobby que eu tinha, que eu havia deixado ele descansando por um tempo. Eu voltei com um ímpeto maior, certo? Ao ponto de concluir essa primeira trilogia e também agora prospectar histórias em quadrinhos para a Bíblia, tá? Porque eu também sou escritor evangélico, a gente escreve materiais, o nosso plano é que isso cresça ainda mais, tá certo? Então isso é o Costa Verso, tá bom? É o nome do meu futuro universo de histórias, tá? De histórias em quadrinhos, porque nós temos outros personagens, tá bom? Aqui nós temos, por exemplo, a Grafelina, tá? É o par romântico de quem? Do Grafeno, tá? Ele tá aqui na HQ do Sucateiro número 2, tá? É a primeira aparição dele. Como forma de apresentação, ele aparece aqui. Ele é o par romântico dele, tá? Por isso não se diz Grafena, Grafelino, tá? Então se você quiser conhecer ela tem a primeira aparição dela na HQ número 3, tá? Que tá aqui também, a apresentação dela. Depois do lado direito nós temos o Cruzeiro do Sul, um outro personagem que nós temos. A primeira aparição dele está aqui na HQ número 1, só de nuance, tá bom? Vai estar aqui logo na página 4, tá? É a primeira e única aparição dele, só uma pincelada, tá bom? Também nós temos o Besouro e entre vários outros, tá? A gente tem referências aqui para valorizar a cultura brasileira. Nós vamos fazer diversas referências à mitologia tupi-guarani, tá? Então você vai também adquirir você vai conhecer um pouco da cultura da mitologia tupi-guarani, que é a mitologia brasileira, tá bom? E nós temos vários outros personagens aí que ainda estão por vir, tá bom? Então, se você quiser comprar essa ideia, se você quiser fazer parte disso, ser um patrocinador, tá bom? Compre os nossos quadrinhos, ok? E nos apoie aí. Então isso é o Costa Verso, tá bom? Seguindo aqui, slide número 6, tá? A apresentação do sucateiro. Ah, quem é sucateiro? Ora, sucateiro é tanto o nome do super-herói quanto o arco dos quadrinhos que leva o nome dele, tá bom? Em suma é isso. Vou ler só um resumo para você ter uma noção do que seria essa trilogia, tá? O grande sucateiro do universo voltou à procura de uma pedra mística que tem o poder de dominar elementos, tá? Ou seja, esses quadrinhos, toda essa questão aqui, o pano de fundo dela é o quê? É toda uma questão elemental, entendeu? Vai levar elementos da natureza. Continuando, controlar o reino mineral, tá? Conquistar mundos e construir exércitos, civilizações ou destruí-las, tá? Então, alguém aí chamado Grande Sucateiro do Universo, ele voltou, né? E ele está procurando. Ele está procurando o quê? Uma pedra mística que tem o poder do quê? Dominar todos os elementos, controlar o reino mineral e fazer mais o quê? Conquistar mundos, civilizações, construir exércitos e também destruir, tá? É isso que ele vai ter o poder de fazer mediante essa pedra. Para achá-la, ele precisa encontrar o sucateiro, que é o nosso super-herói, o nosso personagem, recém-despertado da Ordem de Xi. Por quê?
às vezes pode parecer um pouco confuso, porque já tem todo, já pelo pano de fundo aqui do personagem, já tem toda uma cultura pré-construída aqui entre eu e meu irmão, que nós já temos essa noção, mas vamos falar aqui só para você. Despertado da Ordem de Shi. Por quê? Esse primeiro volume, o nome dele é O Despertar. Despertar de quem? Do super-herói, tá? Esse super-herói, ele completa 20 anos e ele começa a sofrer com pesadelos perturbadores, tá? E além desses pesadelos, ele começa a ter superpoderes, tá? E ele descobre ser portador de uma doença, de uma síndrome, que é chamada síndrome de Shi, tá? É a síndrome do homem irritável, ou seja, ele tem toda uma questão, um complexo pessoal, mas não apenas isso. Ele também é o quê? Ele é descendente de um primeiro dominador híbrido. O que seria híbrido? Dominador de duas coisas, de mais de uma, tá? Um dominador híbrido da madeira e do metal. Por isso que ele se chama sucateiro, entende? Por quê? Porque o primeiro sucateiro, em tese, teria sido Akira Salfeng-Shi, que nós vamos falar sobre ele no volume 2. Então você já compre aí o volume 1, fique inteirado, fique ligado para o número 2, tá? Ou seja, para achá-la, ele precisa encontrar o sucateiro respeitado despertado da Ordem de Shi. Por quê? De Akira Salfeng-Shi, tá? Para isso, ele invoca Fatberg. Fatberg é o quê? É como se fosse um iceberg, tá? O que é um iceberg? É um bloco de gelo. Nesse caso, bloco gordo, tá? O terrível monstro de gordura. Ou seja, esse grande sucateiro do universo, ele tem poderes. E um dos poderes dele é fazer o quê? Criar, através da destruição ambiental, vários arautos. O que seriam arautos? Seriam mensageiros, enviados. Entende? E o primeiro que ele invoca, para poder tentar achar o sucateiro, seria quem? Seria o Joaquim Alves Ferreira, que é o sucateiro, tá bom? O primeiro enviado, então, é o Fatberg. Ok? Então, isso é o Sucateiro, volume 1. Tá bom? A gente vai ter aqui a aparição de alguns personagens, vai ter toda uma trama, aonde por trás dos bastidores, eu e meu irmão estamos incluídos, tá? E tivemos aqui algumas outras participações, mas por sugestões, entende? Então, isso aqui é Sucateiro, volume 1, tá bom?